Olá, boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez ao vivo aqui para o Aprendendo Latim nesta semana do Latim em Família. Aí esperar o pessoal entrar, já estão entrando. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a nossa segunda live da semana do Latim em Família. Ontem muitas pessoas participaram, né? Já peço aí que você dê um alô, que você fale como está o áudio, como está a imagem. Tudo bem, pessoal? Insli, boa noite. Bruno, Roberto, boa noite. Luciena, Aline, boa noite para vocês. Maravilha, pessoal. Quero saber quem estava aqui ontem, né? Se você acompanhou a primeira aula. Olá, Paulo, Maria. Né? Dá um alô para mim, para eu saber quem está chegando pela primeira vez, quem está acompanhando a primeira live aqui pelo canal. Eu sou o professor Josair Bastos, que vou acompanhar vocês aí nesse caminho do latim, nesse aprendizado do latim. Ontem nós falamos aí sobre por que estudar latim, já demos algumas pistas, né? E hoje nós vamos continuar nessa pegada aí de falarmos um pouquinho sobre a história do latim, agora voltado mais à história eclesiástica, tá? O latim enquanto língua litúrgica, e também vamos falar sobre a pronúncia do latim eclesiástico, algo muito importante para nós, tá? Também hoje, antes de dar os avisos, deixa eu só conversar um pouquinho com o pessoal, senão as mensagens vão passando e eu não consigo falar com ninguém aqui. Oi, boa noite, eu estava ontem, Brenner, bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Aqui tá top, Ana Mari. Aline, já inscrita no Latim Primeiros Passos, obrigada pela acolhida, eu agradeço a tua presença. Ricardo, Antônio, boa noite, áudio ok, maravilha. Então, se o áudio tá ok, né, a gente pode começar. Eric dos Santos, tudo bem? Uhul, Renata! Sabe que o meu filho tem uma ponte aqui, né? Sempre que a gente passa pela ponte, a ponte estaiada aqui em Curitiba, a gente tem que falar todo mundo no carro. Uhul! Passa na ponte, se não falar, meu filho fica bravo. Paulo, salve Regina, salve Regina. Olá, Paulo. Maravilha. Então, pessoal, vocês acompanharam ontem, né? Tava todo mundo aqui ontem. Hoje nós teremos também, ao final dessa live, o nome do ganhador, o sortudo aí que ganhará um curso ou dos primeiros passos, ou o Evangelho em Latim, fica aí para o ganhador escolher, tá? Ao final da live a gente vai dar aí, então, o nome do ganhador ou ganhadora. Também ao final da live eu anunciarei a vocês aí sobre um material que nós entregaremos para vocês amanhã. Se trata de um PDF ali sobre a pronúncia do latim eclesiástico. Então eu vou falar sobre a pronúncia, né? Um pouco hoje, um pouco amanhã, e além disso, amanhã vocês ganharão também o PDF ali, algo bem formal, né, para vocês sempre terem em mãos, tirarem as dúvidas sobre a pronúncia, e ainda se ficar sobre alguma dúvida sobre isso, vocês sempre podem me procurar aqui na página e eu mando um recado para vocês, tá certo? Deixa eu ver, acho que tem mais alguma notícia, alguma informação para lhes dar. Acho que é isso, né, pessoal? Carol, eu estava ontem, Malu, seja bem-vinda novamente. Boa noite. Então, beleza, bastante pessoas aí participando já. Maravilha, pessoal. Peço que vocês curtam essa live para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Quando você curte as pessoas aí, o Instagram entrega às pessoas, entrega a mais gente, mais pessoas aí ficam em comunhão conosco, beleza? Já que o latim é uma língua de comunhão por excelência, e é sobre isso que nós vamos falar sobre isso. Hoje, né? Sobre isso que nós vamos falar hoje. O latim é uma língua clássica, e veja, o latim não é mais uma língua clássica. O latim é a língua clássica, tá? O latim, ele é a língua clássica e a língua litúrgica. Não bastasse ele ter uma vasta literatura, não bastasse ser a língua das maiores obras já escritas, ela também é a língua litúrgica, a língua da igreja. Né? Ontem eu falei para vocês um pouco da história do latim, né? Dei uma pincelada lá, que veio lá do Latium, com o rei Latinus, que teve ali as tribos latinas, e com isso, então, fundaram Roma ali, o Império de Roma, que falava o latim,
aquilo se difundiu sobre toda a Europa, criando as línguas românicas, ou os romances, que é a nossa língua portuguesa, o espanhol, italiano, romeno, e essas línguas que estão aí, né, hoje em dia, todas filhas do latim, tá, pessoal? Agora, olha que interessante isso. Lá no começo da igreja, vocês lembram que Pedro foi morar aonde? Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Pedro se muda para Roma. E ali o Império Romano era muito hostil à igreja. Mas, mandado pelo próprio Senhor, Pedro vai até Roma. E em Roma, como eu já disse, era falado o latim ali. Agora, o grego, ele era espalhado. O latim ainda não tinha se espalhado por todo o império. O latim era somente ali da capital, Roma, e Roma era bem menor. E a igreja vai, então, para Roma, junto com Pedro, né? Ou melhor, Pedro leva a igreja até Roma. E nós temos, por exemplo, o evangelista São Marcos, que sai da Palestina e vai habitar a cidade de Roma, junto com o seu chefe, né? Junto com o seu papa, junto a Pedro. E também, veja que interessante, porque Marcos ainda é uma incógnita se ele realmente escreveu o seu primeiro evangelho, quando Marcos escreveu. Muitos acreditam que ele escreveu em latim, porque ele estava em Roma e ele oferece o evangelho aos romanos, que falavam latim. Então é muito provável que ele, mesmo que ele tenha escrito o evangelho em grego, é muito provável que ele também tenha escrito o evangelho em latim. Né? O primeiro, um dos 4 aí evangelistas. E interessante o seguinte, olha só, quando a igreja estava lá em Roma, começou a enviar os sacerdotes, começou a enviar os bispos para os outros locais, para as outras regiões, o que acontecia? Bom, vamos ter que celebrar aqui a nossa liturgia, lá no norte da África. Imagina lá, no norte da África, o padre vai para lá, ninguém conhece Jesus Cristo, e ele começa a celebrar a liturgia. Ele tem que, então, pegar toda essa tradição litúrgica que veio ali dos judeus, estava iniciando agora com o cristianismo, precisa pegar palavras já centenárias, milenares, e fazer a tradução, muitas vezes, para uma cidade, uma aldeia que não tem palavras que expressem aquelas verdades que estavam sendo ditas, que estavam sendo rezadas. Então, como fazer isso? Imagina só pegar toda uma tradição bíblica e passar por uma língua de aldeia. Agora, a língua de aldeia não tem condições de fazer isso, né? Como que você vai falar tantas palavras ali que pertencem somente ao judaísmo e, no caso, ao cristianismo? Então, o que foi feito? Celebremos as missas em latim, não importa onde a igreja esteja, seja em Roma, seja na Grécia, seja no norte da África, seja na Ásia, nós celebraremos em latim. E olha que graça que foi isso. Né? Que graça que foi isso. Por quê? Ao invés de causar confusão, como assim nós vamos celebrar numa língua que a gente não conhece? Sim, porque vocês vão passar a conhecer. Vocês vão começar a viver essa língua. E eles começaram a rezar e aprender o Pater Noster, Ave Maria Gratia Plena, Salve Regina Mater Misericordiae. E aos poucos, essa língua litúrgica foi tomando conta de vários países, várias regiões. Então, veja que quem espalha o latim pela Europa, quem espalha verdadeiramente o latim pela Europa é a igreja. Muitos professores falam, né, batem na tecla que, olha, quem levava o latim vulgar era os soldados, porque os soldados não falavam o latim clássico, eles falavam o latim vulgar, então eles que levavam. Claro que eles também levaram, mas a igreja que tem um papel principal aqui, né, a igreja que começou a realmente ensinar o povo a língua litúrgica por excelência. E a partir daí os padres começaram não somente a celebrar a missa, mas começaram a colocar ali passagens bíblicas em latim, começaram a falar frases em latim, misturar o latim ao linguajar do povo, e assim o latim se espalhou. O latim se espalhou de uma forma nunca antes vista no mundo, de uma língua como o latim.
Então, quando o latim se espalha, aí a igreja cresce. A igreja, porque imagina vocês aí que vocês vão viajar para o Japão e aqui no Brasil você já é acostumado a ir a uma missa tridentina onde você escuta em português, então você já sabe muitas palavras. Você chega lá no Japão e vai numa missa tridentina, porra, você se sente em casa, né? Você está em casa. E era assim que os cristãos sentiam quando eles viajavam, né? Quando os cavaleiros iam para as suas jornadas, eles estavam, o mundo lhes pertencia, né? O mundo todo era a sua própria casa. Por isso, né? Por isso que todos os papas, eles falam para nós e eles rezam e eles celebram em latim. Né? Todos os papas celebram em latim. Você vai em Roma, o que está lá no Vaticano sendo celebrado, o latim. O latim. Antes de eu falar alguns pontos mais aqui, só quero abrir os parênteses, né? Tá, mas vem cá, professor, você acha que toda missa tem que ser em latim? Olha, nós vivemos em uma época em que o latim já não é mais obrigatório. Então, qual a minha humilde sugestão, né, para você que, por exemplo, você é músico de alguma igreja, de alguma capela, né? A minha sugestão é que você insira algumas coisas em latim ali. Você não precisa cantar a missa toda em latim, mas você pode inserir, por exemplo, o Kyrie eleison. Claro, o Kyrie eleison vem de origem grega, mas já faz parte do latim também, já faz parte da língua litúrgica. Você pode inserir ali o Agnus Dei, na hora do Cordeiro de Deus. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. E isso vai, o povo vai sentindo, vai se aproximando do latim cada vez mais. Esse final de semana a gente foi em uma missa aqui com o Padre Bonin de Curitiba, ele celebra a missa tridentina, mas às vezes a gente vai também nas paróquias onde ele é proibido de rezar a missa tridentina, então ele reza em português. E o músico, né, um menino jovem ali, ele cantou uma ou duas músicas em latim, sabe? E a impressão que dá é que as outras músicas em português, elas também são beneficiadas quando isso acontece, né? Elas são cantadas realmente de modo mais místico, que te leva mais a orar de fato, né? A missa se torna mais silenciosa, não tem aquele barulho da bateria, aquela bateção de palma, não. Nós estamos num momento de oração, né? Então o latim ele ajuda, né, a você se contemplar a Deus, ajuda você a silenciar o coração, ajuda você a rezar de fato, tá bom, meus caros? Bom, antes de nós passarmos a pronúncia do latim eclesiástico, eu vou falar sobre a pronúncia da Salve Regina, muito importante. Volte e meia, eu vou aqui, vou falar, tá bom? Eu sei que tem gente aqui de Curitiba que tá ouvindo, que frequenta a Capela da Glória, né? Mas não é você, deve ser o vizinho, que às vezes eu chego lá, o pessoal tá rezando o terço em latim, mas às vezes cada palavrinha ali do Salve Regina que me dá vontade de subir lá e falar, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos aprender aqui a pronúncia, tá? Eu não sou muito chato para pronúncia, mas é que às vezes é umas coisas assim que são muito gritantes fora do normal, né? Então, vamos aprender a Salve Regina. Aprendendo a Salve Regina bem certinho, você vai conseguir fazer o Pater Noster, você vai conseguir fazer a Ave Maria e o resto, porque tá tudo ali no Salve Regina, tem tudo, tá? Tudo, 99,99% da pronúncia está presente aqui na Salve Regina. Então, daqui a pouco nós vamos fazer a Salve Regina. Amanhã tem mais um pedaço da live sobre a pronúncia e eu lhes darei amanhã também, além da aula aqui ao vivo, também lhe darei uma parte do nosso material que contém todo ali a tradução, não, a pronúncia do latim eclesiástico, tá? Claro que você que vai se tornar o nosso aluno, você que já é o nosso aluno, já tá tudo lá, tem tudo lá para você não deixar passar nada em branco, beleza? Bom, meus caros, eu quero falar para vocês agora então a importância de rezar em latim, porque estudar em latim eu separei alguns tópicos aqui para falar para vocês.
Vou ser bem rápido, porque nós temos que falar sobre a pronúncia ainda, beleza? Deixa eu só dar uma boa noite aqui, pessoal. Anderson, o que significa exatamente Deus vult? Deus vult significa que seja feita a vontade de Deus, ou porque Deus quer, né? Deus vult, ele quer. Então, vamos em frente. Deus vult, quando os franceses foram chamados pelo Papa a ir para as cruzadas, o que eles falaram? Eles responderam, Deus vult, vamos. Vamos, porque é a vontade de Deus defender Jerusalém, defender a igreja. Mas terá dicas do latim clássico? Ora, se você pedir, eu dou, né? Às vezes a gente tem que falar sobre o latim clássico também, mas o nosso foco aqui é o latim eclesiástico. Futuramente, quem sabe, eu faça um curso aí, se vocês pedirem. Beleza? Boa noite, lindos cantos. Realmente, os cantos em latim são muito bonitos. Comunidade Católica Shalom faz muito isso. Bonito, é muito bonito o latim. Aline, verdade. É fascinante conhecer essas coisas. Aline, que bom que você está aqui. Alegram-se presentes, graça é ouvir isso e aprender tudo isso que estás a nos ensinar. Valeu. Maravilha, pessoal. Muitos comentários, agradeço. E agora vamos aí aos pontos, antes de falar sobre a pronúncia. Tô falando rápido aqui, eu falo assim, falo rápido para que caiba tudo no tempo que a gente tem aqui, beleza? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, por favor. Então, o primeiro ponto, pessoal, por que rezar em latim? O latim é uma fonte de unidade. Aquilo que eu estava comentando com vocês, né? O latim é uma fonte de comunhão. Por quê? Se Pedro, o primeiro Papa, foi para Roma e a igreja começou a celebrar as suas missas e os seus sacramentos na língua latina, e ali os cristãos mais humildes, ou os santos mais fervorosos, em comunhão com a igreja, rezaram em latim. Hoje, nós também rezamos, muitas vezes, muitas orações, nós rezamos com as mesmas palavras, na mesma língua que esses santos e que esses cristãos mais comuns rezaram desde o primeiro século. Né? Desde o primeiro século. Então, quer dizer, a unidade do latim é essencial à igreja. A unidade entre as nações. Você ir visitar... Tenho uma aluna que mora na França e ela falou para mim, professor, eu estou morando na França, saí do Brasil há pouco tempo, e eu me sentia perdida nas igrejas, não entendia nada, ainda não aprendi o francês aqui na França, porque faz pouco tempo que eu estou aqui, mas eu tive a graça de ir em uma missa tridentina e eu me senti em casa, mesmo eu nunca tendo estudado latim. Por quê, meus queridos? Unidade, comunhão. Mesmo quem nunca escutou uma missa tridentina, se entrar na missa tridentina, começar a rezar o Pater Noster, você sabe que é o Pater Noster. Você entende, né? Então, a unidade. Segundo ponto, meus caros. O latim foi consagrado na cruz de Cristo. Lembra? Na cruz de Cristo. Inri. Jesus. Lembra lá? Vamos lembrar? Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, o latim foi consagrado na própria cruz do Senhor. Eu estava falando para vocês o primeiro Papa, né, que foi para Roma, mas o latim já foi parar na cruz de Cristo, que é uma comunhão maior que essa. Na cruz de Jesus. Próximo ponto. E esse ponto é importante, mas tem uma historinha engraçada, né, para contar. O mal, o demônio, para ficar bem claro, né, o diabo, ele odeia o latim. É verdade isso? Não é verdade. Por que você acha que as orações de exorcismo só valem se forem em latim? A oração de exorcismo é em latim. O demônio odeia o latim. Né? Eu deixei marcado aqui, ó. Lembra do padre Gabriel Amorth? Um dos maiores exorcistas da igreja. Ele dizia, olha, o demônio odeia o latim. Aí tem uma história do padre São João Maria Vianney. Vocês sabem que o São João Maria Vianney,
ele era um santo, né, em vida, enfim. Hoje ele é o padroeiro e o patrono dos sacerdotes. E ele não gostava muito de estudar, né? Ele pensava, olha, a gente tem que gastar o nosso tempo rezando, né? Se não gosta de gastar o tempo estudando, não está com nada. Não era a vocação dele. Então, quando ele ia fazer suas orações, os seus exorcismos, claro, que ele fazia em latim, né? E diz que certa feita o demônio falou para ele assim, olha, Vianney, esse teu latim aí tá errado. Mas eu vou fugir mesmo assim porque é o Senhor que está rezando. Então, quer dizer, essa é a história, né? São João Maria Vianney estava rezando, estava errando ali alguma coisa da pronúncia do latim, mas o demônio teve que ir embora mesmo assim, porque afinal de contas era latim e era o Maria Vianney, né? Então, agora mais uma aqui, mais um ponto, já estamos chegando ao final aqui para a gente partir para a parte da pronúncia. Quando você está ali rezando em latim e você começa a perceber textos em latim, hinos em latim, você evita de ser confundido nas palavras, tá? Existe a história, por exemplo, do canto gregoriano, né? Na época de Santo Ambrósio, ali começou a ser formado o canto gregoriano. E na época de Santo Ambrósio, você tinha o arianismo, que era uma heresia terrível na igreja. E Santo Ambrósio percebeu que os cantos, né, rezado em latim tinham um poder místico fora do comum. E ele começou a perceber que esse poder também era um poder que enfraquecia a própria heresia ariana e outras heresias. Então ele começou a divulgar cada vez mais esses cantos, esses hinos da igreja em latim. Por quê? Porque os hinos em latim, eles enfraqueciam as heresias, porque o latim é uma língua precisa. Lembra que nós temos, por exemplo, o português, que é uma bela língua, né? Um belo idioma, belíssimo. Nós temos grandes autores aqui no Brasil, em Portugal. Agora, o português, assim como outra língua moderna, ele muda. Se você for ver o português de 200, 300 anos atrás, tem muitas coisas que não existem mais. Mudou. O latim não muda. A palavra continua a mesma palavra ontem, hoje e sempre. Então, isso também é uma graça, né? Você poder usar uma língua em que, não, se o santo tal, São Tomás de Aquino escreveu esse texto aqui, ele entendeu isso, hoje eu também vou chegar muito próximo à compreensão dele na língua que ele estava usando, porque afinal de contas, essa é uma língua incorruptível. Não tem os santos que são incorruptíveis, né? Os seus corpos incorruptíveis, mesmo depois de morto, o pessoal vai lá ver, o corpo está intacto. Né? O corpo é como se o santo tivesse morrido, mas tivesse vivo ao mesmo tempo, porque o corpo dele está incorrupto. O latim é assim. Ele está morto como língua de fala. Nós não vamos numa panificadora, nós vamos num açougue e pedimos uma carne em latim. Não tem cabimento. Agora, ele está vivo porque permanece na liturgia, permanece no coração da igreja. Está vivo e sempre estará vivo. É uma língua incorrupta. Tá bom, meus caros? Bom, é isso sobre os pontos aqui do latim. Tem mais alguns pontos, mas eu vou deixar um pouco para amanhã. Vamos direto ao ponto aqui agora para a Salve Regina. Como eu disse para vocês, vocês precisam aprender a Salve Regina bem certinho, tá? Deixa eu tomar uma água, porque minha garganta começou a secar. Então, meus caros, como eu disse para vocês, às vezes eu vou na Capela da Glória aqui. O pessoal, a maioria reza bem, tá? Mas é que às vezes eu sento ao lado ali de uns grandões ali que soa umas palavras e eu fico com vontade de levantar e falar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio certinho, tá? Vamos pronunciar bem certinho, senão
não fica tão belo assim, né? E vamos aproveitar que o latim é uma língua bela e vamos então aproveitar a beleza dessa língua e vamos torná-la cada vez mais bonita, beleza? Antes de falar sobre Salve Regina, o Magnificat. Umas frases só, tá? Quando Nossa Senhora chega a Isabel, lembra? O Magnificat, quem sabe? Magnificat anima mea dominum. Tenho certeza que você sabe a tradução disso. Magnificat, né? Que a minha alma engrandeça ao Senhor, ou a minha alma engrandece ao Senhor. Veja que bonito, Magnificat. Não existe em português, mas é como a minha alma magnifica o Senhor. Et exultavit spiritus meus, in Deo Salvatore meo. Et exultavit, e exultou o meu espírito in Deo Salvatore meo, quia respexit humilitatem ancille sue. Porque ele olhou a humildade ancille sue, ancille, da sua serva. Agora que eu vou terminar essa parte, tá? Ecenim ex hoc. Então, desde agora, ecenim ex hoc. Ex hoc é desde agora. Beatam, beata. O que significa beata? Né? Feliz, beata, bem-aventurada, alegre, beata. Então aqui é um caso acusativo, por isso termina em M. Beatam me dicent omnes generationes. Feliz me dirão todas as gerações. Todas as gerações hão de chamar-me de bendita. Então, eu sei que tem alguns evangélicos, né, que assistem aqui também, e de coração, tá? De coração, sem ser rude, né, com ninguém. Eu quero falar para você que, assim como, né, muitas vezes eu vejo protestantes, enfim, falando bem, por exemplo, de Moisés ou de Abraão, cantando uma música em homenagem a Abraão. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a própria palavra do Evangelho de Lucas aqui e vamos também homenagear a Maria. Vamos fazer isso, pessoal? Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. É isso que a gente está fazendo aqui. Ontem ainda entrou, né, uma moça falando comigo aí, com a gente, falando, olha, eu sou evangélica, o material é para mim também. Olha, o material é católico, mas você será bem-vinda, né? Afinal de contas, o latim é eclesiástico, ele é da igreja, e ela, não, eu também estou junto com vocês e tal. Então, quer dizer, ela acolheu, né? Acolheu esse material e graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, você que está me ouvindo, que não é católico, seja muito bem-vindo aqui, seja muito bem-vinda, beleza? Agora vamos lá, para o Salve Regina. Bom, eu estou sem papel aqui da Salve Regina, ainda bem que eu sei de cabeça, né? Senão, já pensou? Pensou se eu chego aqui e falo, pessoal, ó, deu branco, não sei mais nada. Vamos deixar para outra hora, porque deu branco. Não. Que eu tenho o guia de pronúncia que eu falei que vou arrumar para vocês aí no dia de amanhã, tá? Você quer café? Não precisa, não. Se você me passar aqui é melhor. Então vocês querem que eu reze primeiro a Salve Regina? Todo mundo sabe a Salve Regina. Primeiro eu vou falar algumas letras, tá? Principalmente as letras que mais diferenciam do português. Veja que nós temos duas pronúncias do latim, duas principais pronúncias. Nós temos a pronúncia eclesiástica, ou a pronúncia romana, que é a pronúncia da igreja, que é a pronúncia que se usa em Roma. Em Roma, ou na Itália inteira, eles usam a pronúncia eclesiástica independentemente se é oração, se é Virgílio, se é Prudêncio, enfim.
apareceu o latim, eles estão usando a pronúncia da igreja. E é interessante isso, né? Porque na Itália é o berço do latim. Eles não querem saber da pronúncia restituída. O que é a pronúncia restituída? A partir de um momento, o pessoal começou a perceber que algumas palavras em latim que foram traduzidas para o grego na antiguidade, elas eram traduzidas de forma diferente, ou seja, parecia que elas tinham um som diferente. Por exemplo, a palavra celum, né? A palavra céu, se escreve C-A-Lum, celum. Mas quando eles foram perceber no grego, o autor que foi fazer ali, escrever no grego, eles escreveram, autores gregos iam escrever a palavra celum e escreviam com K. E o K, o K em grego, ele tem a palavra de K realmente. Então, ora, se eles escreviam Kaelum com K, então quer dizer que naquela época lá, no ano 100 a.C., eles realmente a letra C era pronunciado como um K e não como um Ch, como a gente faz, por exemplo, Cielum. Então, para a pronúncia reconstituída ou pronúncia restaurada, a mesma coisa, eles falam Caelum e não Cielum. Imagina vocês, Regina Coeli, na pronúncia reconstituída ficaria Regina Coeli. Regina Coeli, letare. Não ia dar certo, né? Mas, como eu falei para vocês, na Itália, eles usam somente a pronúncia eclesiástica, na maior parte do país, na maior parte dos cursos, das faculdades, beleza? Outra coisa importante, né, saber. A maior parte das letras aqui, dos fonemas em latim, é semelhante ao português, tá? A maior parte. Você pega lá a Salve Regina, por exemplo, você vai lendo, é quase tudo igual ao português. Então hoje eu vou falar sobre algumas particularidades, aquelas letras que são mais diferentes, tá? A letra C, já que nós estamos falando da letra C, né? Então, a letra C, antes da vogal E, I, ela se torna T. Assim como em português, né? Em português nós temos K. Agora, se for C, não é mais Q, é C. Então, em latim, C, antes das vogais E e I, se torna T, como em celum. É um C, um A e o E. Esse ditongo A e E, quando nós temos o ditongo, nós pronunciamos E e não AE. A pronúncia reconstituída, eles falam AE. Mas aqui, na eclesiástica, se tiver um ditongo AE, fica E, tá? Então, E, antes de C, fica CE, celum. Outra coisa, se tiver aqui o H, né? O H também é uma letra que difere, não do português, mas do inglês, por exemplo. Nós temos o H da palavra home, né? Em inglês. Em latim, a palavra hora tem H. Você não aspira o H em hora, tá? É igual em português a palavra homem, né? Tem o H ali de intrometido. No latim também, o H está de intrometido. Exceto em duas palavrinhas, que eu até deixei aí no Stories, depois você dá uma olhada. Exceto em mihi, para mim, e nihil, nada. Interessante que essas duas palavrinhas você pode encontrar também com a pronúncia em K. O H como K. Então, por exemplo, miki, ao invés de mihi, e nikil, tá? Alguns cantos gregorianos você encontra isso, essa particularidade. Então, como eu falei para vocês, são poucas as diferenças, eu vou falar aqui sobre essas diferenças, e amanhã também, né, você já ganha aí o guia de pronúncia. Se você se tornar aluno, fica mais fácil ainda para você adquirir todo esse material. Outra letrinha aqui, o J. O J é uma importante diferença do português. Porque, por exemplo, na palavra Jesus, em latim, fica Jesus.
O J se transforma em I. E o S, nós procuramos não vozeá-lo, ou seja, um S vozeado se torna Z, tá? Então, um Jesus em português é um S vozeado. É como se fosse a letra Z mesmo, né? Jesus. Se você colocar a mão aqui na garganta e você falar primeiro o S e depois o Z, você vai ver a diferença do vozeado e do desvozeado. O S é desvozeado, ó. Agora, quando você faz a voz, né? Faz um S vozeado, treme aqui, né? Vibra, né? A tua mão vibra. O S é bem sutil, não vibra nada. Então, em Jesus, o S é desvozeado. Jesus, tá? Agora, claro que quando o S está entre duas vogais, como no caso da palavra Jesus, né, nós temos o S, o E e o U. Jesus, o S está entre vogais. Então, a tendência é que a gente dê uma leve vozeada no S, tá? Isso não é um erro grave. Talvez nem chegue a ser um erro. Então, Jesus. Falou Jesus, não tem problema, não precisa ficar corrigindo, não, né? Mas, claro, se você lembrar que o S sempre é melhor falar sem vozeá-lo, melhor ainda. Jesus. Tenha, por exemplo, a oração da Ave Maria, né? Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Viu que eu não vozeei o S. Jesus. Bom, então, veja que já estamos quase acabando as letras mais complicadas aí, que mais diferem. O M. O M é interessante porque ele é igual ao português, mas, por exemplo, a palavra Maria, né, não muda nada. Mas quando o M está em final de palavra, nós fechamos a boca. Por exemplo, falar unum, né? Unum. Tem um M, não adianta falar unum. Não, tem que fechar a boca. Unum. Se for Maria, que esteja no caso acusativo, é um objeto direto. Então, Mariam, tem que fechar, é importante, tá? Mariam. Outra coisa na letra L. A letra L, você encosta a língua ao céu da boca, tá? Por exemplo, na palavra... Em português nós temos a palavra luz, temos? Luz, esse L nós encostamos ao céu da boca. Em latim você sempre encosta no céu da boca. Por exemplo, a palavra salve. Não é salve, Regina. É salve. Salve, Regina. Tá bom? Deixa eu ver aqui outras palavras. O V. Estamos quase fechando já as diferenças, né? O V sempre soa como em português. Por que eu quis mostrar o V? Porque no latim restituído sempre soa como U. Então não caia nessa pegadinha, tá? O V em português, aliás, em latim, é sempre como V. Por exemplo, ave, ou salve. No reconstituído ficaria salve. Mas não, é salve. O V de fato existe. Bom, no mais, temos algumas mudanças leves, tá? Mas vai ficar aqui no PDF. Essas mudanças são mais questões secundárias, né? Para outros textos, né? Eu acredito que a maior parte nós já falamos aqui. Agora vamos, então, para o Salve Regina. Vamos aí rezar o Salve Regina e aprender bem direitinho, tá? Eu vou tentar deixar gravado aí essa live, 24 horas. Qualquer coisa você volte amanhã, marque aí quantos minutos já tá. Amanhã você vem e reza novamente a Salve Regina para aprender bem, como eu disse para você. Aprendendo bem a Salve Regina, você já vai saber rezar o Pater Noster, Ave Maria, etc. Porque quase tudo está aqui.
Eu quero perguntar para minha secretária que horas são, quantos minutos já estamos de live. Vamos lá então, pessoal. Salve Regina. Eu vou fazer a primeira leitura, tá? Vou fazer a primeira leitura, explicar ali algumas nuances da pronúncia 40. e fechamos então a live fazendo aí a cantoria dessa oração, beleza? Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Então, detalhe, o Regina, o R, ele tem que ser um R vibrado, né? O R vibrado, ele não é tão fácil. Colocar a língua lá ao céu da boca e vibrar, ele não é tão fácil, né? Regina, Regina. Pode ser, tem gente que consegue fazer lá atrás, né? Colocando a língua, a parte de trás, a parte inferior da língua, quase lá na garganta, fica re. Salve Regina. É um pouco mais difícil também. Agora, se não der certo nenhum nem o outro, nem esse rolado que é o r e nem lá atrás, você pode fazer como um R só na palavra caro. Por exemplo, uma roupa cara, tá? Uma roupa cara, né? Tem esse R. Então, salve Regina. Veja que eu não rolei, mas fiz esse R. Salve Regina. Eu conheço um padre que eu até dou aula para ele, né? E ele não consegue fazer esse R rolado. Ele faz apenas o Regina. Não tem problema. Se também não conseguir fazer esse, faz igual em português. Re, tá? Salve Regina. Também não tem problema. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo. Veja aqui o dul, tem o L, né? Dul, encosta a língua lá. Dulcedo, erespes, nostra salve. Até, veja que aqui nós temos duas palavrinhas, o ad e o te. Mas nós unimos como se fosse uma mesma palavra, né? Então eu não preciso falar ad te. Eu falo ate, tá? Ate clamamos. Exules filii Eve. Ex. Nós temos aqui o E e o X, né? Ex. Exules. Exules. Então o X nós fazemos um KS. X. 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 Filii Eve. No Eve termina como um ditongo AE. Lembra? Terminou em ditongo AE, nós pronunciamos E. Não precisa ser um E, tá? Quando nós temos o ditongo, nós temos uma vogal longa. Ela se transforma em uma vogal longa. Eu falo mais sobre as vogais longas dentro do curso, tá? Então, quando nós temos as vogais longas, não fica um E aberto, como em café. Fica mais fechado, como se fosse um café, sabe? Café. Então, nós não podemos falar Eve, né? Eve, Eve. E o primeiro E, que ele é um E mais fechado, porque ele é uma vogal breve, tá? Mas isso são outras coisas. Até mais um ad-te, que nós juntamos. Até suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Aqui nós temos um in ac. Esse ac, ele é com H, mas nós não aspiramos, não fazemos nada com o H. Fingimos que ele não está aqui. Então, in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui. Perceba que nesse momento tem várias palavras que terminam com M, e eu fecho a boca sempre quando termina em M, ó.
et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis, post hoc exilium ostende. Fechando lá, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Outra coisa, nesse o clemens, o O não precisa ser um O tão aberto também, né? O, não. O clemens, o pia, o dulcis Maria. Beleza? Tem mais uma surpresinha para vocês, porque a Karina já fez ali um trabalho artístico, e depois vocês dão ali os parabéns para a Karina, porque deixa eu contar, ela faz uma arte aí, tá? Vou encher a bola dela agora. Ela faz uma arte que vocês não têm ideia, né? Quem faz já o curso sabe o material que chega mensalmente ali, é uma arte mais bonita que a outra, e ela faz tudo aquilo com muito carinho. Vocês vão ver na arte que ela fez pra live de hoje. Ela fez aí uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus comendo uvas e a oração da Salve Regina embaixo. Impecável. Depois vocês dão um parabéns lá pra ela, tá? Vamos terminar essa live cantando, tá? Cantando a Salve Regina. Deixa eu perguntar pra minha secretária. Secretária? Oi. Você já tem o nome aí do ganhador, né? Que nós temos o sorteio. Vocês sabem que vai ganhar aí um curso, vai poder escolher ou o Evangelho em Latim. Ó, já tem o nome do ganhador aqui, tá? Já tenho o nome da ganhadora. É ganhadora? Ganhadora, aqui, ó. Tem dois arrobas ali? Não. Esse aqui é o comentário dela, né? Mas aqui. Tá. Então é o seguinte, pessoal. É uma ganhadora que vai receber aí um curso, ou um ano de curso, né? Ou do Aprendendo Latim aqui, que é o nosso Latim Primeiros Passos, ou então o primeiro módulo do Evangelho em Latim. A ganhadora é Ananda, na verdade deve ser Ana, né? Ana, aí tem, eu vou falar como está aqui, né? Mas Ananda, _ SJC, beleza? @Gil, _ 2006. Então, aí a ganhadora, né? Depois ela entra em contato com a gente, ou a gente tenta buscá-la aí. Nós tivemos mais de 440 comentários, então teve aí mais de 1000 pessoas marcadas. Então, parabéns aí para Ana, que ganhou o módulo do curso, ou um ano de assinatura aí do Latim Primeiros Passos, beleza? Então, meus caros, antes também de fazer aí a música final do Salve Regina, se você não é o nosso aluno ainda, então inscreva-se lá, né, na nossa bio. Na nossa bio tem lá os links, o link para você assinar o Latim Primeiros Passos e receba aí esse material maravilhoso que está lá. Quem é assinante sabe que o negócio é bonito e é muito benéfico a você, a sua família, enfim. A gente tem gente que é solteiro, nós temos gente que é casado e estão lá, são os nossos alunos, tá bom? Beleza? Deixa eu tomar uma água. Vamos cantar? Vocês me ajudam? In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Desculpa a minha voz, tá? Mas vamos lá. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, ignac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra,
y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Vamos aproveitar e rezar um santo anjo também, né? Sempre bom estar com o nosso anjo da guarda aí, nos protegendo. Sancte Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, ode illumina, custodi, regit, guberna. Amém. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Pessoal, agradeço vocês que estiveram até agora aí. Se for possível, dá aí um print, né, nessa live, dá um print para colocar aí nos stories, compartilha, marca lá a gente. Amanhã nós temos mais uma live, avisa o pessoal, a gente reposta aí vocês também na nossa página, beleza? Então, dá um print aí na tela, coloca nos stories. Eu tenho mais um recadinho para vocês. Vai receber o arquivo quem tá cadastrado na Semana do Latim. Quem está Quem cadastrado na Semana do Latim, né? Quem está no grupo, o grupo do Telegram ou o grupo do WhatsApp, vai receber aqui a folha do PDF, informando aí, né, ensinando a pronúncia do latim. E a arte da Salve Regina também, tá? Então, fui informado agora, essa arte maravilhosa, tá? Vai receber todos os cadastrados no e-mail, ou quem está no grupo do Telegram. Se você não tem o Telegram, olha, eu recomendo muito que você faça o Telegram e entre lá no grupo, tá? Porque o Telegram é muito bom, é melhor que o WhatsApp. Se você só tem o WhatsApp, também nós temos os grupos do WhatsApp, beleza? Então, só para fechar, peço que você tire um print aí dessa live, poste, depois a gente faz a repostagem aí pra gente também voltar amanhã com tudo, né? Temos amanhã é quarta-feira e quinta-feira também, então são mais 2 dias de live nessa semana do latim em família, beleza? Pessoal, agradeço de coração, muita gente aí, né? Deixa eu responder algumas pessoas. Ana Mari, como faço para entrar? Na nossa bio tem ali os links, tá bom? Grata, Carneiro, eu que agradeço. Matheus, muito bom, obrigado. Homeschooling Ceará, valeu. Rafaela, valeu. Você faz todas as suas orações em latim? Daiane, não todas, mas ultimamente eu tenho feito mais orações em latim do que em português, tá? Então, por exemplo, as laudes a gente faz em latim e as completas a gente faz em português e latim. O terço eu faço em latim, somente em latim. A missa, a gente vai à missa tridentina e a missa nova, né, em português. Jana German, lindíssimo, amo. Souza, preciso aprender o Santo Anjo urgente. É uma oração muito boa mesmo para rezar todos os dias, né? Enio, muito bom. Aline, obrigado. Deus abençoe Célia, Enio, Aline, Fernanda, Dora, Santaninha, Mônica de Maria, Augusto, Drica, Aline. Muito bem, pessoal. Bastante gente. Murilo, Dora, Wanda, Vanessa, Rafaela. Pessoal, muito obrigado a vocês todos que estiveram aí. Murilo Henrique, tomei 2 águas. Tomei bastante água também. Aqui tá muito calor em Curitiba. Célia, Regina. Muito bem, pessoal. Vamos ver se tem mais alguma. Quero fazer o curso. Aceita depósito bancário ou boleto? Nós temos a opção anual, né, Cá? Anual, depois que fechar as vendas. Isso. Então é o seguinte, Giovana e pessoal, né? Nós estamos com a turma aberta para o pagamento ali, crédito, né? Com o cartão, que é R$19 por mês. A gente só vai abrir o boleto, tá? O Hotmart lá faz esse esquema, só abre o boleto
para fazer anual. Então, anual ali, se não me engano, é R$190 o anual. Então, você pode fazer, mas não está aberto ainda. Acho que semana que vem que a gente vai abrir um dia para fazer esse tipo de compra aí para vocês, tá? Então, bom, sou protestante. O curso é voltado para o catolicismo. Então, meu caro P. Mauler, nós temos o latim eclesiástico, que é aqui o nosso grande estudo, né? Então, o latim eclesiástico, ele vem da Bíblia, ele vem da igreja, né? E a gente usa muitas orações de Nossa Senhora, dos santos, mas seja muito bem-vindo, porque isso aqui, tudo que é católico está aí inserido na tradição cristã, na tradição da igreja, seja bem-vindo, tá? Temos textos também, outras coisas fora aí desse aspecto religioso. O que mais? Deixa eu ver, acho que tem alguns minutos ainda. Sou acólito na missa tridentina, o Maurício falando. Em Sorocaba, e estou melhorando meu latim acompanhando vocês. Obrigado. Valeu, Maurício. Obrigado você aí por estar acompanhando a gente. Maju, muito obrigada. Tá falando pro Silvano aqui. Isso, R$190. Valeu, vou fazer. Isso, faça mesmo. Quero aprender. Oração de São Bento em latim. Oração de São Bento é poderosa, né? Voltado para o catolicismo. Beleza. Bom, é isso aí, gente. Tem mais algumas perguntas aqui, mas já está estourando o tempo. Muito obrigado. Compartilhem essa live. Um grande abraço a todos vocês. Deus benedicat familiam tuam. Até amanhã, 9h30, nos encontramos novamente aqui. Um abraço a todos. Tchau.